Hello students, eu sou Albert e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma estratégia de leitura. Uma estratégia de leitura chamada skimming. E a gente vai aplicar essa estratégia na leitura de sinopse. E o skimming, para quem não sabe, a tradução dessa palavra é meio estranha, né? Porque a tradução dela é escumando. E escumando a gente pode trazer para o sentido de que quando você escuma alguma coisa. Quando a gente está fervendo leite, a gente percebe aquela nata criando, tem aquela concha uma concha furadinha, aquela concha lá pode ser chamada de escumadeira. É para tirar aquela parte grossa, vamos dizer assim. Então, quando a gente está fazendo assim uma pré-leitura, que a gente está usando essa estratégia skimming, a gente está tirando, vamos dizer assim, está tirando aquele grosso para poder fazer um negócio mais apurado. Então, dando continuidade, para fazer o skimming, a gente pode usar uma estratégia chamada de inferences ou predictions. São inferências ou predições. Essas inferências, elas são pequenas características que a gente pode pegar, seja ela uma figura, uma gravura, alguma coisa que pode fazer uma referência para você a alguma coisa. Eu peguei aqui alguns exemplos, que seriam, por exemplo, se eu pegar essa revista em quadrinhos aqui, Tex, a gente tem um homem com a arma na mão, um ambiente assim de deserto, então a gente logo deduz que pode ser uma história de Velho Oeste. Isso aí, essa dedução que a gente faz é uma predição, é uma prediction. A gente já prediz que pode ser uma história de Velho Oeste. Um outro exemplo que eu trouxe aqui também foi esse livro, Contos de Horror. Independentemente do título, quando você olha a capa, você já percebe que é alguma coisa que tem a ver com sinistro, alguma coisa que tem a ver com morte, alguma coisa nesse sentido. E quando você lê o título Contos de Horror, já fica bem claro que o livro se trata de contos de horror. Já, de certa forma, já esclarece, mas sem olhar o título, só de pegar a imagem, você já tem essa percepção de que se trata de um livro de terror, de horror ou o que seja. E uma próxima estratégia que a gente pode aplicar são cognate words, que são palavras cognatas do inglês e português. São palavras em inglês que parecem palavras em português. Tem também os cognatos e os falsos cognatos, que é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado para não se confundir. Mas os cognatos são, a gente vai ver aqui nos exemplos, são palavras que não têm, palavras em que você vê ela em inglês e você já deduz como elas, a tradução delas para o português. Um outro tipo de estratégia que a gente pode usar são as non-words, ou seja, as palavras conhecidas. Você vai dar uma olhada no texto por completo e vai dar uma olhada naquelas palavras que você já conhece. Você já conhece a tradução daquelas palavras, são palavras muito comuns. Por exemplo, cores, né? Se você vê uma palavra yellow, você já não, quer dizer amarelo. White, você já sabe que é branco. Dark, você já sabe que é escuro. São palavras assim, bem comuns. A palavra love, você já sabe que quer dizer amor. Life, vida. Você já procura por palavras que você já conhece. E depois, por último, a gente também tem as unknown words, ou palavras que não são conhecidas por você. Nesse momento, são palavras menos comuns. Essas palavras é o momento que você vai pegar um dicionário e você vai procurar a tradução dessas palavras. Ou se você já tiver um inglês mais avançado, mais evoluído, você pode pesquisar num dicionário de inglês. Uma palavra que seja estranha para você, você pesquisa no dicionário em inglês e você vai ter uma definição do que seria aquela palavra. Então vai facilitar para você. Agora, para você que tem um conhecimento mais básico do inglês, você pode ir lá olhar no dicionário normal comum a tradução, ou até mesmo no Google Translator ou em algum outro aplicativo que você tiver acesso, que você gostar de utilizar.
Aqui para a nossa aula de hoje, eu trouxe esse livro para a gente ler a sinopse dele, um trechinho da sinopse, para dar de exemplo. É o Eragon, escrito por Christopher Paolini. Então, se a gente for utilizar as estratégias. A primeira estratégia, que é Inference ou Predictions. Usando essa estratégia, a gente já olha para a capa do livro, vê um desenho de uma cabeça, de um rosto, provavelmente é um dragão. Então você já consegue predizer que a história é uma história de fantasia, uma história de magia, certo? Então a gente já pode seguir para o próximo exemplo, que são Cognate Words. Certo? Aqui no nosso exemplo eu já escrevi um trechinho da sinopse aqui na lousa e eu vou passar um pouco procurando cognate words, ou palavras que são cognatas. Aqui no início, one boy, one dragon, a world of adventure. Então, acho que adventure é uma cognate word. Se você for traduzir, quer dizer aventura, certo? E a gente já tem uma palavra. When Aragorn finds a polished bloodstone in the forest, forest já é uma palavra também cognata, que a gente pode traduzir para floresta, né? He thinks it's the luck discovery, outra palavra aqui, discovery, que também se traduz para descoberta, of a poor farm boy. Perhaps it will buy his family, a gente já tem outra palavra, família, meat for the winter. But when the stone brings a dragon, que olha o elemento aqui que tem lá na capa, um dragão. Então a gente já sabe que vai se tratar de um livro que tem aventura, tem alguma coisa relacionada à floresta, de uma descoberta, ou uma descoberta na floresta. Certo, essa descoberta na floresta pode gerar uma aventura. Aí tem alguma coisa com família, que a gente ainda não sabe direito o que pode ser. Família, tem um dragão. Vamos dar continuidade na leitura. Brings a dragon hatchling. Aragorn soon realizes he has stumbled upon a legacy near as old as the Empire itself. A gente tem mais algumas palavras aqui que são cognatas, né? Que tem a palavra legacy, que a gente pode traduzir para um legado, né? Uma legacy ou um legado. Near as old as the Empire, ou Império itself. Então, a gente já tem assim uma prévia. Através dessas cognate words, a gente já tem uma prévia do que se trata. É uma aventura de alguma coisa que é descoberta na floresta. Tem alguma coisa com família, que a gente não consegue deduzir, né? Assim de primeiro. Tem alguma coisa com dragão. E tem um legado do Império. Então, a gente já tem alguma prévia, já tem algumas palavras que pode ajudar a gente a definir mais ou menos o que é o tema. Mas a gente também tem que levar em consideração que nem sempre a gente pode julgar o livro pela capa, né? Nem sempre é assim. Mas, de modo geral, para você ter uma ideia do que se trata, o que está sendo, independentemente, aqui a gente está tratando de um sinopse. Mas, mesmo que você pegue um livro ou um artigo, que você pega um abstract ou um resumo de um artigo, de um trabalho científico, você também vai ter essa prévia, você também vai ter uma pré-leitura do que é que vai se passar naquele tema. Até porque a gente faz essa prévia para poder descobrir se a gente quer mesmo ler aquele livro, quer ler aquele artigo, ou até na questão de um filme também é do mesmo sentido, para ver se o filme é interessante, a gente vê a sinopse, ou o trailer. Certo. Agora a gente vai procurar por non-words, ou palavras que são conhecidas. Assim, a gente tem muitas palavras aqui que são comuns. Por exemplo, a gente tem a palavra one, numeral 1, boy. Certo, um garoto. Outra palavra, dragon, aqui já vi antes. One dragon, ou seja, um garoto, um dragão. A world, um mundo of adventure. Tá bem claro, né? Um garoto, um dragão, um mundo de aventuras.
de aventura. Certo, aí dando continuidade. When Aragorn finds a polished blue, então a gente já tem outra palavra, blue, azul, stone in the forest, he thinks it's the luck discovery of a poor farm boy. Então a gente já tem aqui mais duas palavras aqui que são bem comuns, farm boy. Então até esse ponto aqui a gente tem um garoto, um dragão, um mundo de aventuras. Alguma coisa azul que é descoberta na floresta. Então a gente já sabe que é alguma coisa azul que foi descoberta na floresta. Que talvez tenha sido por um farm boy, ou um garoto da fazenda, um garoto fazendeiro. Perhaps it will buy his family meat for the winter. Então, a gente já tem a palavra bastante comum aqui também, inverno. A gente ainda não consegue fazer uma ligação, mas a gente pode seguir em frente. But when the storm brings a dragon hatchling, Aragorn soon realizes he has stumbled upon a legacy nearly as old as the Empire itself. Itself também é uma palavra bem comum. Então a gente tem, a gente tinha parado aqui, né? Um garoto na fazenda. Perhaps we will buy his family meat for the winter. Acho que essa palavra buy também, ela é bastante comum. A palavra quer dizer comprar. Todo mundo comprando pela internet, então a gente vê muito essa palavra, é realmente muito comum. Então, perhaps we will buy his family meat for the winter. Então a gente sabe que pode ocorrer de comprar alguma coisa de família for the winter, para o inverno. Então a gente já sabe que tem alguma coisa que foi descoberta na floresta que tem uma possibilidade de comprar alguma coisa de família para o inverno. Então a gente já sabe que no inverno são momentos difíceis, então geralmente você guarda para o inverno. Então você vai comprar alguma coisa para o inverno. Aí, mais à frente, lá no final, assim, a gente não conseguiu encontrar nenhuma palavra comum por aqui, né? E a gente tem aqui, old. Old, a gente sabe que é alguma coisa velha. As the Empire itself. Então é alguma coisa velha do império dele mesmo. Então já está começando a fazer sentido, né? Um garoto de uma aventura porque ele descobre alguma coisa azul na floresta. Mais à frente, a gente já recorre às unknown words. Assim, a gente pode procurar palavras que são... Tem muitas palavras aqui que são menos comuns, né? Mas a gente pode procurar palavras que são mais difíceis de ser encontradas. Por exemplo, deixa eu ver. One boy, one dragon. A world of adventure. When Aragorn finds a polished blue stone in the forest, he thinks it's the luck discovery of a poor farm boy. Perhaps, acho que é uma palavra também menos comum, né? E a gente traduz essa palavra para talvez. Uma outra palavra que é menos comum é hatchling, também é uma palavra pouco comum. E deixa eu ver aqui. E realizes que a tradução é perceber. Stumbled também é uma palavra pouco comum, que quer dizer tropeçar ou se esbarrar em alguma coisa. Upon a legacy, nerd as old as the empire itself. Certo, a gente já viu que tem algumas palavras mais ou menos difíceis, e a gente já traduziu elas. Aí, se a gente for traduzir as outras palavras que também não são tão difíceis, a gente pode traduzir o texto já na íntegra. Um garoto, um dragão, um mundo de aventura. When Aragorn. Outro detalhe que a gente pode notar também é que esse nome está com a primeira letra maiúscula. Se ele está com a primeira letra maiúscula, isso quer dizer que se trata de um pronome pessoal. Ou seja, Aragorn é o nome de alguma coisa, de alguma cidade, de alguma pessoa. Então, se a gente está falando de um garoto, provavelmente Aragorn é o nome do garoto. Então, quando Aragorn encontra um Blue Stone Polished, ou uma pedra azul polida, quando ele encontra uma pedra azul polida na floresta, he thinks, ou ele acha, ou ele pensa,
It's the lucky discovery of a poor farm boy. Então, quando ele encontra essa pedra polida azul na floresta, ele acha que é uma descoberta de sorte para um pobre garoto da fazenda. Dando continuidade. Perhaps it will buy his family meat for the winter. E talvez isso vai comprar para a família dele meat, ou carne, ou talvez alimento, né? For the winter. Então, ele acha que essa pedra polida que ele encontrou na floresta pode comprar para a família dele comida para o inverno, para sustentar o inverno. Então, stone a gente já sabe que é pedra. But when the stone brings a dragon hatchling, eu não traduzi hatchling. Hatchling, a tradução, ela é uma tradução para dragão. Para dragão filhote, ou um filhote de dragão. É conhecido como dragon hatchling. But when the stone brings a dragon hatchling, então, quando a pedra traz um filhote de dragão, Aragorn soon realizes he has stumbled upon a legacy. Então, Aragorn logo descobre que ele se esbarrou em um legacy, que a gente já viu que é uma palavra cognata de legado. Então, ele se esbarrou em um legado. Nearly as old as the Empire itself. É um legado tão perto do... um legado tão velho quanto o próprio Império. Então, através assim, de poucas palavras, de palavras cognatas, de umas palavras que a gente já conhece, a gente já consegue ter uma prévia do que se trata essa leitura. Então, é um livro de aventura que tem um garoto que descobre uma pedra polida azul na floresta que ele acha que vai comprar comida para a família dele, né? Só que ele percebe que ele, vamos dizer, de certa forma, entrou numa aventura. Então a gente já sabe que é um livro de aventura, aí cabe ao leitor não decidir se vai ler esse livro ou não, certo? Então a nossa aula foi sobre isso, sobre a sinopse e usando essas pequenas estratégias de leitura para ajudar você a identificar um tema de um texto e, como eu disse anteriormente, através dessas estratégias você pode reconhecer alguns textos, artigos científicos. Inclusive, se você for fazer alguma prova em que caia questões em inglês, provas de Enem, de concurso, você pode usar essa estratégia na sua leitura do texto. Você pode fazer um skimming desse texto e chegar à conclusão de uma resposta, de um objetivo, ou se você estiver procurando algum artigo na internet, você vai ler o resumo, e mesmo sem ler o resumo por completo, só por essa breve leitura, você vai poder chegar a uma conclusão. Então, finalizo essa aula aqui e até a próxima.